Galileu Galilei, a matemática é o alfabeto no qual Deus escreveu o universo. O que essa frase representa para você e toda a carreira que você conquistou? Bom, boa noite, né, para Renata, para Rê, para o Vitor. Antes de começar, Renata, eu queria começar agradecendo vocês, né, de novo. Eu tinha já agradecido o convite, né, nesse podcast maravilhoso que vocês estão fazendo, desse tamanho. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, de verdade, de coração. É muito gratificante para mim ouvir de uma pessoa, Vitor, né, já um pesquisador, já que está lá pesquisando no INPA, em breve vai brilhar mais ainda. Sempre foi vou falar menino não, né, Vitor, porque já é um homem, né, excepcional. Renata, tive o prazer de conhecer num evento da Secretaria de Tecnologia do Estado aqui de Alagoas, então é um prazer imenso estar falando com vocês. Olha, essa frase do Galileu, eu sou suspeita, né? Eu amo a matemática, tenho certeza que o Vitor aqui também adora. Renata é das exatas, que eu sei que é engenheira, né? E concordo plenamente. Quem sou eu, né, para discordar de Galileu Galilei? E a gente vê, né, a importância que foi na matemática. Podia citar várias coisas, mas eu vou citar o que a gente está cansado de ver aqui e de falar tanto, porque foi uma coisa tão triste e inesperada para o mundo, que foi a questão da pandemia, né? Como a matemática foi importante para entender, né, os casos de infecção, os gráficos, né, das pesquisas do que o pessoal estava fazendo, tanto o pessoal da saúde, tanto o pessoal das exatas mesmo, usando a matemática em prol de ajudar em algum momento, né, ou em todos os momentos, para que entrando em contato com o governo, oferecendo essa pesquisa, usando a matemática como ferramenta para ver se ajudava o máximo possível o cuidado, né, contra a pandemia, esse caos pandêmico que a gente ainda continua vivendo, né. Eu queria aproveitar, né, esse caos, porque esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito importante. Vocês citaram as fake news, e eu acho que vocês não só estão fazendo algo esclarecedor para as pessoas que já estão num ambiente assim confortável da pesquisa, mas principalmente para o público que não está acostumado com a academia também ter essa oportunidade de chegar mais perto da universidade, dos pesquisadores, saber o que a gente faz, porque uma das coisas que contribui para a fake news é a falta de informação que a população tem, né? Inclusive, quando se vende que a universidade pública de qualidade, que é um direito garantido pela nossa Constituição, ele é vendido como uma ameaça para a população, né? Sendo que a pesquisa de qualidade é feita ali. E a matemática, não diferente das outras áreas, vem ajudando em tudo, sempre ajudou, né? Eu posso falar na parte da minha carreira, por exemplo, que a minha pesquisa ela estourou graças à pesquisa de genética, por exemplo, a teoria de tranças que eu trabalho. Ela vem, né? A motivação dela foi contratar matemáticos para estudar propriedades relacionadas a isso, mas aplicadas na genética, né? Nas doenças genéticas, porque as estruturas que eu trabalho, ela tem uma forma, algumas estruturas que eu trabalho, ela tem uma forma de um cromossomo, por exemplo. Então tem tudo isso, né? Então às vezes a gente acha que a matemática ela está tão longe, mas eu ouso dizer, né? Mesmo uma pesquisadora ainda em início de carreira, professora universitária em início de carreira, porque a UFAL foi o único concurso que fiz e já assumi, e pretendo ficar lá até quando eu puder, até quando eu morrer, né, contribuindo para o estado de Alagoas. E
A matemática está sempre aí, tá? A gente, às vezes a gente acha que ela está longe, mas ela está... Eu ouso dizer que a matemática está em tudo, né? E é isso. A minha carreira foi... Eu nunca fiz nada fora dela, eu nunca deixei de usá-la fora e espero que eu continue usando e contribuindo usando a matemática para a gente trazer para um país cada vez mais justo e mais aberto que, diferente do que se faz hoje, né, num governo que defende, e não só defende, mas como, quando eu digo governo, governo federal, infelizmente, presidência, viu, minha gente? Que não só defende, mas como paga para ter fake news, né? Porque já se tem provas de que eles fizeram muita coisa com fake news. Aliás, eu acho que esse nosso presidente, desculpa, né? A gente já sai da matemática e começa a falar em política, que eu já, como vocês mesmos observaram, mas é uma pessoa que você vê que ela é totalmente, para ser educada, eu vou falar despreparada, né? Talvez se ela soubesse, se ela tivesse entrado para aproveitar mesmo uma universidade pública de qualidade como é no nosso país, talvez ele não falasse tanta besteira, talvez ele não fosse tão despreparado, talvez ele não fosse tão preconceituoso e tudo que ele carrega, né? Então, vamos continuar firme e forte. Né, a gente viu mesmo que matemática não é muito forte deles, né? Nem o ministro da Educação, aquele que fugiu, era bom, nem matemática financeira, para ver como que a matemática é importante mesmo para dirigir um país, né? Então, a pesquisa também. É isso, gente. Eu espero que eu tenha se eu não respondi alguma coisa que vocês esperavam, vocês podem ser mais específicos para mim. Não, perfeito, Juliana. Além de ser pesquisadora, né? Você fez ser pesquisadora em grupo de tranças, fez pós-doc no Canadá. Você, em menos de 2 anos na UFAL, você se tornou vice-diretora. E a gente sabe que você é uma mulher bem empoderada e que mulheres em posição de destaque, elas sofrem mais dificuldade do que homens, né? Eu gostaria de saber como tem sido o seu trabalho como vice-diretora e as dificuldades que vem encontrando. Certo. Vivi, eu sou da área de tranças, né? Especificamente da área de topologia algébrica, mas com menos de um ano eu acabei me envolvendo na política, né? Na UFAL, dentro do Instituto de Matemática e acabei, via eleições democráticas, né? Acabei me tornando vice-diretora do Instituto. Eu costumo dizer que existem algumas regiões, né? Talvez umas um pouco mais, um pouco menos, mas a nossa sociedade é ainda machista, né? E hoje, principalmente, né, citando de novo, você ouvir de um líder de um país que fala que a própria filha nasceu de uma fraquejada e acha que isso é uma piada, a gente vê a importância de como não só a importância, mas como é essencial empoderar mulheres no nosso país, né? A gente podia aqui morrer se ficar até a final da noite, né, citando absurdos que vem acontecendo, inclusive no nosso último ano, né, quando não só dentro da academia, mas a mulher ela sofre machismo, misoginia, em todas as áreas. Eu acredito, assim como o Vitor disse, tem alguns lugares que sofrem mais, outros sofrem menos, mas a gente sempre sofre com o machismo vindo de uma sociedade patriarcal, do que a gente continua até hoje, né? A gente pode citar em todas as áreas. A gente vem de um último ano que lançaram uma nova, né, o tal do estupro culposo, né, quando o homem não tem intenção, a pessoa não tem intenção de estuprar alguém, o que é um absurdo. Então, a necessidade de empoderar mulheres. A necessidade de empoderar mulheres, né, ponto. Mas no nosso país, porque a gente vê que ainda é um país machista, principalmente quando vem
governos ultraconservadores, né, que querem sempre deixar a mulher numa posição sempre abaixo, né, da dos homens. Lembrando que o empoderamento e o feminismo, que muitas pessoas hoje, por causa de fake news, como vocês disseram, por causa de ignorância, acha que o feminismo é querer ser contra o homem, não, né? Então eu gosto sempre de começar essas conversas de empoderamento falando para as pessoas pesquisarem a diferença entre feminismo e o feminismo, né? O feminismo, a base dele, e depois são todas as derivadas disso, mas a base do feminismo é a igualdade de gênero. Então, a gente não é que a gente não gosta de homem, ou que a gente acha que homem tem que se lascar, ou acha que o homem tem que ganhar menos, ou alguma coisa. Não, a gente quer igualdade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com as fake news quando fala que a feminista, ela é contra o homem, ou não gosta do homem, ou quer ser superior ao homem. Não, a gente não quer nada disso. A gente só quer igualdade e a gente quer o espaço que nós sempre tivemos, né? Que na verdade, não que nós sempre tivemos, a gente teve pouco. Eu quis dizer assim, que o espaço é nosso, como o homem tem o espaço. Mas a diferença é que da mulher sempre foi retirado, né? A gente pode citar aqui várias coisas históricas, né? Desde o nosso voto, que não faz 100 anos que a mulher vota no Brasil ainda, né? A gente pode citar tanta coisa, a gente pode citar até coisas esdrúxulas e totalmente machistas que tinha na lei até poucos anos atrás. Eu não preciso citar a década de 30, quando começaram nessa década que a gente começou a votar, né? Eu posso citar coisas de 2015 que estavam na lei, que são extremamente tristes para a mulher, né? Para a sociedade que a gente vive. Como, por exemplo, foi no ano 2000, eu não vou ser mais exata especificamente no ano, mas ainda foi no ano 2000 que nós que a virgindade da mulher foi motivo para deserdá-la, né? Então, até 2000 e pouco, a gente ainda podia ser deserdada perante a lei se nós casássemos e o nosso marido atual, no caso, descobrisse que nós não éramos virgens. Então, é um absurdo atrás do outro, né? Eu não estou falando isso de 100 anos atrás, eu estou falando isso de 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, talvez menos. Então, o empoderamento é necessário. Ele sempre, às vezes, existem épocas que precisa se falar mais, como é o caso de agora, de um conservadorismo, né, no nosso país, porque hoje nós temos uma pessoa que lidera o país, que foi processado por falar na cara de uma deputada, né, a Maria do Rosário, que ela não merecia ser estuprada porque ela era feia, né? Então a gente lida com um presidente desse teor, né? O que é totalmente triste para a mulher, e é tudo que a gente está falando aqui. Nas exatas não é diferente, principalmente porque é uma área predominantemente masculina. Por quê? Porque desde a primeira sociedade que nós vivemos, né? Quando a gente nasce, a primeira sociedade nossa é a nossa família. E a maioria das famílias, quando vai incentivar e vai comprar brinquedo para a criança, o menino sempre tem um leque muito mais elaborado, vamos dizer assim, do que as meninas, né? Quando você pensa numa menina, uma criança, você já pensa em panelinha e boneca, né? Enquanto o menino tem mais opções elaboradas para ativar a imaginação dele, né? Para incentivar a imaginação dele. Aí você pode dizer para mim, professora, mas é proibido dar uma boneca, né, uma panela para uma menina? Claro que não. Desde que você ofereça o mesmo leque de opções que você oferece para o menino, para a menina, e ela escolher
o que ela quer, e se nessa escolha ela escolher a boneca e a panela, que ela vá ser feliz com esses brinquedos. O caso é oferecer a mesma opção para as meninas que os meninos também têm. E aí que a panelinha e a bonequinha seja a escolha dela e não que seja uma imposição da família ou da sociedade de maneira global, né? Dentro das exatas, e aí a gente tem como a gente aprende desde pequena que a mulher já tende mais para o teor doméstico, né? Por conta da boneca e da panela, que é filho, e cozinhar, né? Ser dona de casa. Então, o que acontece? A gente vê hoje o reflexo desse ensinamento contínuo, que hoje existe ainda esse ensinamento, por conta da sociedade, imposto pela sociedade, que incentiva as nossas meninas a atender para outros lugares que não sejam as exatas, por exemplo, né? Tem até uma pesquisa da Academia Brasileira de Ciências, acho que foi do ano passado, que eles fizeram uma pesquisa, por exemplo, que a mulher ela já é maioria dentro da universidade. Mas quando você olha os cursos de exatas, a porcentagem de mulheres é ainda extremamente pequeno e em alguns cursos até quase nulo. A Renata, se eu não me engano, quando conversamos, né, Renata, você falou que você era você fez engenharia mecânica, né? E tem mulheres, E aí, quantas mulheres? Na época que eu entrei, era uma turma de 50 pessoas e só 2 mulheres. Pois é, olha a porcentagem como é totalmente pífia, né? E por que não? Por que as mulheres não podem ser engenheiras mecânicas, né? Então, se nós temos já mais mulheres inseridas dentro da universidade, por que elas não estão chegando nas áreas de exatas, né? Trabalhar dentro das exatas num meio, numa sociedade machista, onde a maioria é homem, é claro que nós sofremos com machismo. Mas o empoderamento está aí para nós sermos teimosas. Eu costumo dizer que eu sou privilegiada, porque eu fui educada. A minha família, tanto de um lado tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe, são famílias matriarcais, ou seja, quem era o chefe da família eram as minhas avós, né? E eu tive o privilégio maior ainda de... A minha mãe, claro, sempre foi muito feminista, mas eu tive um pai feminista também, mesmo que ele era de uma geração anterior à minha. Então, eu sempre fui incentivada a fazer o que eu queria, a ter as minhas escolhas, né? E brigar por esse direito. Me lembro, eu vou ser sucinta, porque também não vale a pena ficar estendendo isso, mas como o Vitor disse, né, eu em menos de 2 anos, na verdade, eu não tinha, quando entrei nas eleições de direção do Instituto de Matemática, eu acho que eu tinha 8 meses de UFAL, né, estava no primeiro ano de probatório, e sofri represália, sim, por ser mulher e querer estar dentro da direção. Para começar, eu inclusive tenho até hoje e-mails, né, que vendiam uma imagem como se eu não fosse capaz de estar nessa posição de vice-direção, porque querendo ou não, a vice-direção dentro do instituto, eu estou falando dentro do instituto porque é onde eu trabalho, tá? Acredito que nos outros institutos também sejam a mesma coisa. O vice não está lá só para substituir o diretor na ausência dele, mas o vice-diretor ele também tem obrigações muito importantes. Por exemplo, no Instituto de Matemática, no nosso regimento interno, eu sou coordenadora de projetos de extensão do Instituto, então todos os projetos de extensão do Instituto passam por análise minha, né, para ver se está dentro dos padrões regimentais da nossa universidade, para ver a importância, o reflexo disso, porque a extensão universitária, para quem não sabe, né, é a universidade fora dos portões da universidade. O que ela pode fazer de maneira
muitas vezes até mais rápida, né, de reflexo na sociedade, fora ali dos portões, né? A gente pega os alunos, a gente sai, vai para as escolas e para outros lugares, empresas, e nós trabalhamos nesses projetos a fim de estar mais perto da sociedade, de ter um impacto mais positivo na sociedade. Então, você ter cargos desse jeito e dentro de um lugar que é facilmente, é só alguém conviver uma semana no Instituto de Matemática que sente o machismo forte lá dentro ainda, né? E sofri represálias por estar lá há 8 meses, por estar no probatório, sendo que isso eram desculpas totalmente... não sei nem como usar a palavra, mas eram desculpas mesmo, simplesmente por sentir também ali que eu era mulher. Aí você pode falar, será que você sofreu represálias por ser mulher? Não estou falando isso. Eu estou falando que talvez, se eu fosse um homem, as represálias seriam menos fortes do que de mulher. A mulher, afinal, né, as pessoas acham que a mulher é um sexo frágil, né? E acha que talvez numa represália maior eu ia ceder, eu ia fazer isso, mas não foi do jeito que eu fui educada, né? Eu fui educada, eu cresci sabendo que que eu tinha o mesmo direito que todas as pessoas, independente de classe, gênero, raça ou qualquer coisa, né? E nunca na minha vida desisti de alguma coisa que eu achasse importante fazer. E o Instituto, a direção foi uma coisa dessas. Hoje nós podemos ver, apesar de, eu tenho certeza que, bom, nada é perfeito, né? Tem pessoas que são a favor, mas tem pessoas que ainda continuam contra. Mas a gente pode ver que o ambiente do Instituto de Matemática hoje é um outro ambiente do que de outros anos atrás, onde a gente tinha muita coisa que ainda não estava no lugar e que mesmo nova, mesmo sendo vendida uma imagem minha, isso eu estou falando porque eu posso comprovar, eu tenho os e-mails até hoje de docentes que, até se eu quisesse entrar até com processo com danos morais e materiais, eu poderia, mas eu escolhi não fazer isso e eu acho que o meu sucesso ali dentro já é uma resposta ótima para as pessoas que eram contra e que menosprezavam a minha capacidade. Então, isso não há dinheiro que pague e tá de salto lá, de salto alto e maquiagem todos os dias, 7 horas da manhã, sendo vice-diretora do Instituto, olhando para eles, tendo que aceitar que eu sou vice-diretora do Instituto, é impagável. Muito maravilhosa. Só a título de informação, você falou muito bem sobre a construção política que a gente tem em cima da necessidade de distanciar a mulher dos cargos de poderes, enfim. O Senado só construiu o primeiro banheiro feminino em 2016. Então, ou seja, já que a gente está entrando em uma década na década passada, né? E aí a gente pode dizer com propriedade que a gente não está invadindo o lugar de ninguém, a gente está usando o nosso lugar de direito. E você fala muito bem, como você já falou, nós nos conhecemos numa palestra, num seminário sobre mulheres na ciência, e você fala muito bem sobre a sua atuação dentro das áreas de exatas com as mulheres. Você é uma mulher linda, empoderada, que pisa firme e que diz eu cheguei, né? É bom ressaltar isso. E eu sei que você teve um impacto muito grande na minha vida, mas eu queria saber se você consegue entender o retorno que você causa na sociedade a partir dessas ações que você às vezes acha que é pontual, mas na verdade vai reverberar por muito tempo. Olha, ouvindo uma profissional mulher já, isso que você acabou de falar, Renata, eu fico até emocionada, né? Eu não sabia
talvez, eu sei que o projeto, tudo que aconteceu dentro da UFAL, as pessoas me conhecendo, começaram a me conhecer logo que eu já praticamente já estava na direção, né? As pessoas, ou seja, as pessoas, quando eu cheguei ali, já de repente virei vice-diretora, ainda não me conheciam. O projeto das mulheres nas exatas me abriu várias portas para ter outros projetos ligados às mulheres nas exatas. Até eu ter a oportunidade de estar lá dividindo aquele espaço com você, né, dentro da Secretaria de Tecnologia daqui do Estado, graças a esse projeto também. Eu, sinceramente, eu não sabia que ele ia tomar proporções grandes como ele tomou, porque o edital, por exemplo, já foi fechado, né, o edital foi de 2018, no final de 2018 nós conseguimos, nós trabalhamos 2018 e a gente ia trabalhar até abril de 2019, quando veio a pandemia em março e a gente não pôde ir para as escolas, mas a gente continuou fazendo as atividades online. O edital acabou, eu institucionalizei o projeto das meninas dentro do Instituto de Matemática e eu costumo dizer que eu vou tentar levá-lo até que não exista mais machismo na sociedade, então quer dizer, né, eu vou ainda morrer, espero que alguém siga o projeto, porque apesar de ser positiva e otimista que o mundo está mudando, ele não está mudando na velocidade que ele deveria, porque na verdade, eu, apesar de ter muito orgulho do trabalho de empoderamento feminino que eu e outras professoras fazemos ali, eu gostaria, já que hoje a gente não precisaria ter tais editais, por ser já uma coisa banal, né? E não sentir a necessidade hoje de que existam esses editais, né? Para a gente mostrar para as meninas, né? Que o lugar dela não é na cozinha, não é tendo filho, é onde ela quiser. Inclusive, se ela quiser ser mãe e trabalhar como dona de casa, que isso não é um problema nenhum, não é uma vergonha nenhuma. Mas, como eu disse, desde que seja a opção dela e não que seja imposto pela sociedade que ela está inserida, né? Então, não sabia da proporção. Você falar desse jeito, eu fico mais emocionada ainda. Eu pensei que a gente ia tomar essa proporção mais pontual mesmo, com as 5 escolas que nós trabalhávamos, mas de repente nós estávamos no site da Secretaria da Educação de Alagoas, depois nesse evento das Mulheres Conectadas, que foi onde eu tive o prazer de conhecer, e de repente, muito também da luta por conta das eleições, pessoas que, bom, não me conheciam dentro do Instituto de Matemática, mas a disputa, ela tomou uma proporção que, inclusive, a nossa chapa, né, Vitor lembra bem disso, nós fomos processados dentro e fora da UFAL, né, a nossa chapa. Acho que foi um pouco difícil a chapa que perdeu aceitar. Tem pessoas que apoiaram a chapa deles até hoje que não aceitam, e esse ano mesmo já vai ter eleições de novo, né? Mas acontece. Foi num momento muito estressante, mas não me arrependo, faria tudo de novo. E enquanto qualquer docente que estiver dentro do instituto, ou qualquer pessoa, ou qualquer minoria que estiver lutando por um direito que é dela, né? A gente, às vezes, que nem falar de empoderamento e do direito da mulher. A gente hoje continuar conversando do óbvio, né? Então, enquanto tiver pessoas lutando pelo óbvio do direito delas, eu vou estar lá no meio defendendo de alguma forma. E é isso. Eu não sabia que ia tomar proporções tão grandes. Dentro da universidade, eu acho que juntou tudo um pouco. O projeto de empoderamento, querendo ou não, a briga das eleições para a direção também foi uma coisa de empoderamento feminino. Né? Na história do Instituto de Matemática nunca havia 2 chapas numa eleição, e isso para alguns olhos foi uma guerra e eu não entendi. Eram só 4 docentes
né, colegas de trabalho, colegas de instituto, que queriam fazer uma melhoria, buscar uma melhoria, só que um tinha uma ideia, o outro tinha outra, e não precisava ter essa repercussão toda, né? Então, foi uma coisa, eu senti que foi que dentro de uma sociedade que eu sinto que Alagoas tem um machismo mais forte, não estou falando que em outras regiões do país não tenha machismo, tem sim, a nossa sociedade é machista, ponto. Mas eu acho que dependendo de regiões, a gente tem um pouco mais fraco, um pouco mais forte. E eu senti na pele que aqui dentro é mais forte. Por que eu estou falando isso? Eu já peguei colegas meus de trabalho conversando sobre achar um absurdo que eu, por exemplo, hoje não sou casada e não tenho filhos, né? Como se a minha vida pessoal fosse objeto de discussão de um conselho ou de um grupo de professores. O que isso não me abala, né? Na verdade, em pleno século XXI, eu tenho até pena de pessoas que pensam dessa maneira, mas acabo achando até engraçado, mas engraçado até o ponto que não faça mal para a pessoa, né? E aí, quando ela ultrapassa um limite de prejudicar uma pessoa que está ali só que quer trabalhar, que quer contribuir para o estado de Alagoas, aí a gente tem que brigar mesmo. Eu costumo dizer que a gente não tem que sair brigando com tudo que acontece. Mas quando você, mulher, precisa se impor, se imponha. Se alguém, de alguma forma, estiver menosprezando a tua capacidade ou tentando abafar um direito que é teu, você tem que se impor, porque a gente já foi abafada demais, né? A voz da mulher já foi abafada por muito tempo. Continuam tentando isso, e a gente tem que se unir, homens e mulheres, porque o empoderamento, ele não é só feminino, né? O empoderamento, ele é o empoderamento de uma sociedade que se une a favor, em defesa de minorias. Muito obrigado, Ju. Só um adendo para a eleição, eu acho que eu ando na UFO desde 2008, eu acho que foi a eleição mais conturbada da história do IEM, do Instituto de Matemática. Foi. Eu já estava no IEM, como eu tenho muitos amigos, foi muita discussão, foi bem estressante. De maneira exagerada, mas eu acho que democracia tem disso, né? Mas, continuando, a gente sabe que nos últimos anos vem surgindo vários eventos e várias iniciativas para a inclusão de mulheres na matemática. Inclusive já vem se ramificando como projetos para mulheres negras, para meninas que têm filhos e etc. Então, e você faz parte do Homem Science na UFAL, né? Gostaria que você falasse mais desse projeto. Certo. Eu fico feliz de ouvir comentários, Victor, tão empoderados de um homem. Fico feliz. Existem, dentro da busca, né, do empoderamento feminino, dentro das áreas, eu vou falar das áreas de exatas, porque são as áreas que nós estamos inseridos, né, que é a nossa discussão. Como o Vitor bem disse, a mulher, ela já sofre preconceito. Se você for um pouquinho mais específico, as mulheres negras, elas sofrem muito mais preconceitos dentro da academia. Tem até filmes, né, com pesquisadoras. Eu esqueci o nome agora, aquele das moças as pesquisadoras matemáticas que contribuíram para o lançamento de um foguete, não foi isso? Meninos, me ajudem. E elas eram negras, lá nos Estados Unidos, onde a gente sabe que o racismo... Katherine Johnson. Isso, obrigada. E o filme eu esqueci o nome também, porque eu sou péssima para guardar nomes, mas o filme é incrível. E para você ver que também é um outro lugar onde o racismo é absurdo, né? Então, numa época onde mulher era lixo, dentro de um ambiente totalmente racista, então vocês imaginam como uma mulher negra pode ser muito prejudicada também, sofrer vários tipos de perseguições.
Então, se você for dentro das mulheres, aí se você citar as mães, por exemplo, gostei também que o Vitor disse das mães, porque o ano passado saiu uma pesquisa que a pesquisa das mulheres, principalmente as que são mães, as que quando saem da universidade, né, da capinha de pesquisadora, ela chega em casa, ela tem que cuidar do filho, ela tem que cuidar da casa, porque a nossa sociedade impõe, tá bom, agora você quer trabalhar, tudo bem, mas em casa você também, como se a comida que o casal come, só a mulher comia, né? Porque eu acho que o marido também come, então eu acho que não custa ajudar. Ele também suja um prato, então acho que não custa lavar. E o ano passado saiu uma pesquisa científica que a pesquisa das mulheres, né, principalmente as que são mães, as que cuidam da casa, além do trabalho, além do trabalho fora da casa, né, caiu, despencou, porque ela tinha que, dentro da pandemia, dentro dessa situação pandêmica que nós nos encontramos, inclusive, até hoje, e se depender do nosso presidente vai demorar ainda, né, porque a gente não tem nem seringa, quanto mais vacina, a gente vê que as mulheres são prejudicadas por conta de chegar em casa ainda e ela ter que dar conta de várias coisas e ela não consegue pesquisar o tempo hábil que ela teria, né, se ela estivesse dentro da universidade e não em isolamento dentro de casa. Então, é muito importante essas coisas que o Vitor disse. E, de alguma maneira, a gente tem que conversar sobre isso e a gente tentar não, né? Às vezes a gente tem que ser um pouco mais firme, né? Ter um pulso mais firme e tomar decisões e medidas, o que a gente pode fazer para ajudar. Continuando, né, a observação que o Vitor fez, atualmente eu estou em 2 projetos ligados, né, ao Women in Science, que é o projeto das mulheres nas exatas, que saiu de um edital do CNPq, né, no final de 2017, que nós começamos em 2018. O CNPq nunca mais, depois que entrou esse governo, ele infelizmente não tem as atualizações desse edital, então esse edital que a gente conseguiu foi o último ano que teve ele, e posso bater no meu peito com muito orgulho, que foi porque eu represento a UFAL, eu fiz um juramento de fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Claro que eu sou humana e nem tudo é perfeito, mas eu sempre tento fazer da melhor forma possível. E representando a minha UFAL, a minha universidade, a casa onde eu pesquiso, onde eu leciono, onde eu faço projeto de extensão e sou gestora. Estou gestora, desculpa, né? Não sou gestora, estou gestora. Nós conseguimos esse edital do CNPq, nesse último, nós fomos classificados em primeiro lugar no Brasil, então eu fico muito feliz. Isso foi como se eu lavasse minha alma, tanto atualmente quanto fora, porque o preconceito, a misoginia, o machismo não foi só quando eu entrei na UFAL, né? A mulher, ela passa por diversas piadas que menosprezam a capacidade dela desde que a gente se conhece por gente, né? Na graduação não foi diferente, na pós-graduação não foi diferente, enquanto professora pesquisadora não é diferente. E não acreditem as meninas, né, que estão aí lutando, novinhas ainda, que chegando na posição que eu estou não tenha machismo. A gente pode ver, pode citar, né, como Renata muito bem disse, que nem banheiro a gente tinha no Senado até 2016. Ou seja, né, cadê as mulheres, né, que, tipo, a gente não tinha banheiro dentro de um Senado de um país, né, por conta de que a maioria é uma maioria masculina. Então, esses projetos, eles são de extrema importância,
Tem esse que eu falei para vocês há um tempo atrás, né? Que é esse que nós pegamos primeiro lugar na classificação, que eu sou a coordenadora responsável, mas na coordenação tem 2 professoras da física, que uma é da UFAL de Arapiraca, a professora Lidiane, e a professora Fernanda, do Instituto da Física, aqui em Maceió também. E a professora Viviane, que é minha colega de trabalho, amiga pessoal, que está dentro do projeto também, que também é do Instituto de Matemática, no instituto onde eu estou lotada, né, atualmente na UFAL. E a gente tem um outro projeto, que é o Soapbox, que a coordenadora é a professora Fernanda, a coordenadora responsável é a professora Fernanda, do Instituto de Física. Era para ser no meio da rua, né, a cara desse projeto é a gente ir para as ruas e mostrar a ciência, conversar sobre ciência de uma maneira mais informal, para trazer as pessoas mais perto da universidade. E aí volta no começo que a gente conversou, porque isso é crucial para as pessoas entenderem que os professores que estão lá não são pessoas que ficam sem fazer nada, ou que ficam doutrinando de uma maneira ou de outra maneira, né? Que a gente escuta as mais absurdas acusações. A gente vem de um ministro, né, que é o ministro da Economia, que diz que nós somos parasitas, né? O servidor público é parasita. Então é bem complicado. Eu queria um dia que ele sentasse na minha mesa, na minha cadeira, na cadeira da UFAL, que eu comprei com o meu dinheiro do meu salário, porque eles sucateiam a educação. E, inclusive, eu já cheguei a comprar até um giz para eu dar aula. E eu queria que ele passasse um dia, né? Eu estou falando do meu dia a dia, mas eu tenho certeza que pessoas passam muito pior que isso, né? Se um professor a nível universitário, né, onde a pesquisa, os melhores conteúdos, né, estão ali dentro, a gente sofre tanta coisa, tanto sucateamento da educação, porque é um projeto claro, né? Porque quando a gente tem seres muito pensantes, que estão preocupados com o desenvolvimento científico, de saúde, educacional e de qualquer área do país, né? Que leve o país a um desenvolvimento. Se as pessoas soubessem, né, do projeto desses tipos de pessoas que estão hoje no poder, na presidência e nos ministérios, a gente não votava neles, né? Então, o sucateamento da educação é um projeto proposital, né? Porque pessoas bem informadas não votam num tipo como o nosso presidente atual, né? Bom, e voltando para mulheres, né, para o empoderamento, a gente segue com esses projetos institucionalizados. Vamos continuar com ou sem bolsa, vamos vender bolo para juntar dinheiro, qualquer coisa. Aliás, se alguém tiver interesse em ajudar nosso projeto, também é só entrar em contato, é um prazer. Tanto de participar, quanto de fundos e de qualquer coisa. Convidar a gente para fazer experimentos nas escolas, vai ser um prazer. E é isso, pessoal. O objetivo é mostrar para as mulheres, né, que o lugar delas é onde elas quiserem. Eu fico falando isso, às vezes eu fico tão triste, porque é tão chato ficar repetindo o óbvio, mas uma mudança que a gente fez depois que acabou o edital do CNPq foi abrir os cursos do projeto das meninas, lembrando que o nosso staff, né, a nossa coordenação total só tem mulheres, e um dos objetivos era chegar nas escolas, fazer os experimentos e as meninas verem, pô, são só cientistas mulheres ali fazendo ciência, então é possível eu ser cientista se eu quiser, né?
E então o nosso objetivo de staff, né, de coordenação do projeto é 100% feminino por conta disso. E agora, institucionalizado no IEM, a gente continua com as professoras, com alunas de todas as áreas, não só da matemática, mas da física, das engenharias, da química, de todas as áreas de exatas, fazendo projetos, fazendo experimentos nessas áreas. E a gente mudou um pouco o público, não só empoderar a mulher, mas empoderar os meninos também, porque não importa, não é 100% eficaz, vamos dizer assim, a solução otimizada, você falar que a mulher tem o direito de uma coisa X, sendo que você não mostra, você não dá a mesma educação para o menino, e ele não entende que aquele direito X a menina tem. E aí ele se sente, quando ele fica adulto, né, no direito de por que não tirar esse direito X da mulher. Então, a gente abriu o leque, o nosso staff continua sendo 100% feminino, mas nós abrimos o curso de divulgação de ciência para as meninas, com o objetivo de incentivá-las, delas verem que se elas quiserem fazer ciência, elas têm condições, que por trás de uma mulher fazendo ciência só tem ela mesma, não precisa ter um homem, né? O homem é totalmente capaz de fazer o trabalho dele, sim, e a mulher também, né? Então a gente pode se ajudar, mas nós temos a mesma capacidade, e isso já é comprovado até cientificamente, né? Não vou nem ficar muito me esticando aqui, porque eu também já falo demais, né? Vocês perceberam? E é isso, os projetos continuam, eu costumo brincar até que não exista mais machismo na nossa sociedade. No IEM vai ter, enquanto eu viver, vai ter esse projeto de empoderamento feminino, né? Vamos ver. Espero que a repercussão continue sendo tão maravilhosa como Renata carinhosamente aqui observou, que fiquei muito feliz. E que tomara que tome proporções exponenciais, assim, né? Ah, tá vendo como a matemática é útil, né? Pra gente falar que a gente quer uma coisa muito grande. É isso, gente. A gente também espera que o projeto continue por anos a fim, né? Eu acho que a gente precisa ter esse tipo de discussão mesmo, que é trazendo essas perguntas e essas respostas do jeito que você colocou, que a gente vai influenciar ou toda uma parcela da população, mas a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa sair do lugar. E como todos os ouvintes sabem, o Papo de Exatas nasceu para combater fake news, né? Fake news científico. E aí a gente criou essa sequência de episódios falando sobre o empoderamento feminino, porque a gente notou que no início do podcast, a gente só conseguia convidar homens para fazer o podcast. As mulheres ainda se sentiam meio inseguras ou não respondiam nossos convites. E a partir da primeira mulher que aceitou, a gente conseguiu criar uma rede de pessoas, tanto que o podcast mais ouvido até agora foi de uma mulher, o episódio mais ouvido foi de uma mulher, e aí a gente percebeu que existe uma rede de contatos, né? As mulheres se apoiam, elas andam abraçadinhas, e eu acho isso incrível. E eu sei que você posta muito isso nas suas redes sociais, e que as suas redes sociais são abertas, que eu acho isso fantástico. Inclusive, quando eu, em algum momento, compartilhei uma foto sua dizendo da minha admiração sobre você, porque, mais uma vez, é uma honra para mim gravar esse podcast com você, várias mulheres me responderam assim, ela precisa estar no podcast. Então, é interessante a gente falar isso, porque eu venho de uma casa muito machista, em que, por exemplo, qualquer outra pessoa no mundo pode postar uma foto do biquíni, mas a minha filha não, entendeu? E aí eu vi que diversas vezes você levanta esse posicionamento, você levanta essa ideia de que você é uma mulher com graduação, com mestrado, com doutorado, com pós-doutorado, você já viajou por vários lugares, você já conheceu várias pessoas de diferentes currículos também, e você não perdeu a essência de mostrar quem você é nas redes sociais.
E claro que isso vai ter um custo, porque as pessoas ainda acham que uma professora precisa ter uma visão materna, precisa ser perfeita, precisa ter uma colocação irredutível, para que na hora que ela precisa ser defendida, alguém consiga dizer, ela tem moral para isso, né? Porque qualquer coisa que fuja dessa linha materna é imoral, é inegável, é inaceitável. E eu sei que você reage muito fortemente a isso. Mas eu deixo esse espaço, caso você queira falar alguma coisa sobre as redes sociais, e dizer que várias mulheres responderam meus stories dizendo: Juliana, precisa estar no podcast. Foi sim para todas. E muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Renata, você desse jeito você vai me fazer chorar, mulher. Mas eu acredito que ainda hoje na nossa sociedade, uma pessoa que mostra o que ela realmente é, ela paga um preço por isso. Você falou lindamente. Mas eu estou disposta a pagar o que for para ser eu mesma, né? As pessoas, a nossa sociedade como um todo, ela tem necessidade de criar estereótipos, né? Então, se você é das exatas, você tem que estar com o cabelo amarrado, usar óculos, se você, independente, né, homem ou mulher, mas enfim, você pensar numa mulher que é bacharel em matemática, que é mestre em matemática, doutora em matemática, pós-doutora em matemática, gostar de usar salto e maquiagem às 7 horas da manhã, porque quem me conhece sabe que eu sou super perua e eu adoro isso e eu vou continuar até eu morrer. Até quando eu pagar as minhas contas e ninguém pagar, porque é o que acontece, né? Eu sou totalmente independente. Então, até o momento que eu pagar as minhas contas, eu não devo nada a ninguém, né? E assim as outras mulheres, espero que também pensem dessa forma. Nós somos livres, homens e mulheres, nós somos livres, né? Por essência, e é garantido no nosso Estado Democrático de Direito também, né? Só para ter uma certeza a mais. E então, quando você pensa numa professora de matemática, numa pesquisadora em matemática, ou em qualquer outra mulher que seja professora pesquisadora, e você entrar no Instagram dela e tem foto de biquíni, seminua, que inclusive você lembrou bem que as minhas redes sociais são abertas, né? Então, você tem um preço que você paga, mas eu pago tranquilamente, eu vou continuar pagando até eu morrer, porque a minha liberdade não tem preço, né? O meu valor não tem preço. As pessoas, elas precisam parar de achar que preço e valor são coisas diferentes, né? Que são coisas iguais, e não são coisas iguais. Eu tenho o meu valor, independente do que as pessoas pensam de mim. Eu sei dividir o meu trabalho, tanto uma coisa que eu acho incrível, que eu sempre falo, o meu Instagram, as minhas redes sociais, elas são abertas para quem quiser. Ninguém precisa, para bisbilhotar minha vida, não precisa nem me seguir, pode olhar. Tenho todos os meus alunos lá, alunos inclusive que não foram meus alunos, mas são alunos da UFAL, que acaba conhecendo alguém que foi meu aluno, e nunca, jamais, os meus alunos me faltaram com respeito porque eu estava com uma roupa mais curta, ou eu estava de biquíni, ou estava seminua. Nunca aconteceu isso, porque eu acho que eu deixo bem claro que, fora da UFAL, eu sou uma mulher comum, eu sou uma cidadã, e faço o que eu quiser da minha vida, porque eu sou independente e ponto, e a vida é minha. Dentro da UFAL, quando eu entro no portão da UFAL, eu sou a professora Juliana, eu sou a pesquisadora, eu sou a coordenadora de extensão e estou vice-diretora do Instituto. Então, eu sei dividir os meus momentos, vou continuar fazendo isso. Acho importante. Acho que a nossa sociedade, ela é tão doente que ela prefere uma pessoa falsa, que finge ser o que é, do que por uma besteira ou por medo. Não julgo quem não faz, quem se preserva, vamos dizer assim, que preserva mais a sua imagem ou o que fala dentro das redes sociais, porque eu sei que não é fácil o preço que a gente paga,
E o direito da pessoa também é querer pagar ou não esse preço. Eu escolhi pagar porque eu acho que lutar por mim mesma, né? Antes da gente lutar por qualquer coisa, a gente tem que lutar pela gente, né? Antes de amar qualquer pessoa, a gente tem que se amar. E tudo que a gente quer fazer de bom para o mundo, o mínimo que a gente espera é fazer de bom para nós mesmos. E a minha liberdade, eu não abro mão e jamais vou abrir. Até se vocês fiquem à vontade, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu não tenho problema nenhum de falar nada. Acho sim que eu vou continuar pagando preços. Quando eu falo isso, preconceitos, né? Não só na área de exatas, inclusive eu vou falar aqui, eu tenho uma ídola, que eu costumo falar que ela é minha ídola, a Tenente Coronel Camila. E me lembro quando Renata disse esse negócio das redes sociais, me lembro que Camila moveu um processo, ou está movendo um processo, se não me engano, na corporação dela, né, no Corpo de Bombeiros, porque ela postou uma foto de biquíni. E assim, o homem ele pode postar foto de sunga, que tá tudo bem, né, para a sociedade, mas a mulher que posta uma foto de biquíni, ela é mal vista, porque ela tem, né, você escuta um monte de absurdo, porque você tem que se dar o respeito, porque a gente vive numa sociedade que culpabiliza uma vítima de estupro, uma mulher vítima de estupro, para você ver como a nossa sociedade é doente e totalmente nociva para a mulher, né? Não estou falando que para o homem também tem coisas que não sejam nocivas, são, gente, mas para a mulher é muito pior, a gente sabe, né? Isso daí é indiscutível. E aconteceu isso com Tenente Camila, foi quando eu peguei uma foto minha, marquei ela nos stories e eu escrevi: você está sendo rechaçada por uma foto que você estava de biquíni, e eu estou te marcando numa foto onde eu estou seminua. Não aparece nada, mas eu de fato estou, porque eu estou numa praia de nudismo. E eu disse assim: vai ter foto de biquíni sim, e se reclamar vai ter foto pelada, porque a nossa vida, e eu, desde que eu não esteja, né, fazendo nada contra a lei, né, ou que não ultrapasse os limites de outras pessoas, desde que eu esteja fazendo para mim, não esteja fazendo mal para ninguém e para nenhuma lei, então eu tô aqui cuidando da minha vida e vou continuar sendo desse jeito. Se existirem leis ainda que são injustas, porque já existem leis injustas, né? Se toda lei fosse correta, a gente ia ter a escravidão até hoje garantida, né, por lei. E então as leis que são corretas nós respeitamos, as leis que são ultraconservadoras e que de alguma maneira prejudica alguma minoria e não só a mulher, nós vamos lutar para colocar abaixo, né? Como dou um exemplo maravilhoso, isso eu estou dando minha opinião pessoal, como foi o caso da Argentina, que legalizou o aborto, né? Porque a gente vive numa sociedade tão falsa, né? Que a coisa, quando você é muito verdadeiro, você choca e você não é bem visto, né? Mas a gente vive numa sociedade tão hipócrita que o aborto no Brasil sempre existiu. A diferença é que a mulher rica, que tem uma base financeira da família, ela vai para uma clínica e ela é super bem cuidada, enquanto a mulher pobre, negra, de periferia, ela vai para onde? Para a vala, né? Porque ela vai fazer desesperada um aborto. Muitas vezes, quando o pai da criança não assume, some, e ela se vê sem condições nenhuma, com o psicológico totalmente abalado, e quando ela vai procurar uma clínica de aborto, porque ela não tem condições de criar a criança, ela é vítima de vários procedimentos errados contra a saúde dela e morre, né? A gente sabe disso, a gente sabe, e só que a nossa sociedade, ela quer pregar uma perfeição que não existe, que acaba sendo hipócrita, né? Então, na verdade, legalizar o aborto não é dar para as mulheres, enfim, para quem decidir fazer,
o objetivo de... As pessoas falam de que as pessoas vão começar a abortar à torta e à direita como se isso fosse uma coisa maravilhosa de se fazer, como se não prejudicasse a saúde dela, não corresse risco de vida, né? Como se fosse ir num parque de diversão. E não é isso. Mas você tem que respaldar, proteger todas as pessoas, né? A mulher que tem uma base econômica melhor, né, da família dela e tal, e dela, mas assim como a mulher pobre de periferia, que é negra e que sofre os maiores abusos a vida dela toda, né? Volto a falar daquele caso da moça que foi estuprada e que o cara saiu ileso do homicídio culposo, né? Vocês imaginam uma mulher, né? Eu esqueci o nome dela agora, não vou falar para Marina Ferrer. Isso, obrigada, Vivi. A Marina, né? Se você pensar que Marina, que é uma mulher, que você percebe que o poder aquisitivo da família é um pouco maior, sofreu um tipo de preconceito desse nojento, porque não existe outra palavra para falar do que 3, 4 homens dentro de uma reunião crucificando uma mulher que foi estuprada, né? Que tinha provas de que foi estuprada, ser rechaçada daquela maneira, sendo humilhada, esculachada daquela maneira. Imagine a pobre, o que acontece com ela, né? Então, fica aí, além das fake news, né, gente? Vamos ler um pouco mais antes de começar a propagar tanta besteira, ou se não, comprar essas fake news esdrúxulas, né, de discussão esdrúxula, de desculpa esdrúxula, de que isso é uma porta aberta para todo mundo sair abortando, ou que nem, né, falar que hoje a própria ONU, se não me engano, já tirou, por exemplo, a maconha medicinal da lista de produtos perigosos, né? Porque já foi comprovado cientificamente que o uso da cannabis medicinal pode tratar várias doenças, né? Inclusive pessoas que têm convulsões, que na hora de usar a cannabis medicinal, ela para a convulsão dela, as tremedeiras e tudo mais. A gente pode citar países de primeiro mundo, como Holanda, que despencou para quase zero a quantidade de procedimentos abortivos dentro do hospital depois que foi liberado, né? Então, é muito importante o que a gente está conversando. Então, entra nas exatas, sai nas exatas, a gente percebe o quanto é importante combater fake news, que é o trabalho que vocês estão fazendo nesse podcast, para a gente parar de comprar besteira do vizinho e começar a pesquisar um pouco sobre o que a gente vai começar a falar. Isso é ciência, pesquisa, isso é ciência. E isso é importante e é isso que a gente faz na universidade pública, que a gente está lutando para continuar a ter qualidade. Muito obrigado, Ju. Só alguns adendos. Por exemplo, quando você fala sobre a questão de mulheres na pandemia, existe um estudo que hoje é um grupo de pesquisa chamado Parents in Science. Inclusive, a Adriana Neumann, que gravou um episódio com a gente, ela faz parte, e que mostra dados assim bem complicados, né? Que é 8% das mulheres, apenas 8% das mulheres conseguiram manter a rotina durante a pandemia, e quando as mulheres têm filho, apenas 4%. Esse é um lado ruim, mas também, sendo otimista, a gente vê agora que um dos critérios de Bolsa de Produtividade do CNPq, hoje ele já começou a considerar a maternidade e a paternidade como sendo um fator para você ter mais tempo de pesquisa. Então, existe um fator ruim, mas também existe também a reação a isso. Isso é bem importante. E sobre questão de justiça seletiva, em questão de aborto, assim, é legalizado para o rico no Brasil. Toda grande cidade tem centros de abortos e que você paga entre 3 e 10 mil reais. E você chega lá atendido como se fosse uma madame.
Normalmente quem faz são as filhas de político, ou a namoradinha de filha de político, e que fazem. E isso é natural. E o aborto é legalizado do Brasil para o rico, né? Existe o Brasil do rico e o Brasil do pobre. E para a gente encerrar, só queria que você deixasse uma mensagem, dado que você tem não só alunos, mas você tem fãs, digamos. Você tem uma base leal de fãs, pessoas que são fechamento com você, e que você desse uma mensagem para a sociedade em geral, né? Que a gente sabe que pessoas com boas opiniões e com boas ideias têm que botar a boca no trombone. E normalmente a gente deixa a última pergunta para isso. E eu gostaria que você falasse, desse uma mensagem positiva e falasse que o seu coração manda. Tá joia. Antes eu queria te agradecer por ajudar com os dados específicos as coisas que eu estava dizendo, né? Porque você falou isso mesmo. A mesma pessoa ali no governo que defende a famosa família tradicional brasileira, né? Aquele homem, o pai de família que cuida de todo mundo, é o mesmo cara que paga, né? Para amante abortar, não é isso? Várias vezes acontece isso. Então, mas então ele não pode, para ele é justificado, né? Porque o homem perfeito, né? Que está ali, que tem aquela família maravilhosa de comercial de margarina, como assim, né? E aí, quando é descoberto, ainda a gente escuta, não, mas é normal, é porque é da essência do homem trair, né? Então, a gente tem que escutar ainda que para o cara é tudo justificável na sociedade, né? Ligado a essas coisas, enquanto a mulher é totalmente rechaçada, né? E uma moça que foi vítima de um estupro, é rechaçada. Imagina uma mulher que comete um adultério, né? O que não podem pensar nessa sociedade maravilhosa que a gente vive ainda em pleno século XXI, em pleno 2020, né? E eu queria dizer para o mundo está mudando, não a velocidade, como eu disse, né, não a velocidade que nós gostaríamos, mas tentar ser voz, mesmo quando as pessoas tentam nos calar, é o canal. Nos unir, procurar grupos de apoio. Não estou falando só femininos, existem grupos, homens também, que defendem a nossa causa, tá, gente? Estão deixando muito claro que o feminismo não é nada contra o homem, a gente só busca a nossa igualdade, que a gente empodera as mulheres, mas a gente empodera os homens também, porque essa sociedade que eu estou falando patriarcal aqui também é nociva para o homem. Você pode ver que muitas vezes quando tem eu vou dar um exemplo aqui, só para não falar que eu sou feminazi, né? Que as pessoas também gostam de falar isso. O homem é prejudicado nessa sociedade até na hora que ele vai fazer um exame de câncer de próstata, porque ele tem preconceito que um médico vai introduzir o dedo no ânus para fazer o teste. Então, tem muita gente que descobre quando o câncer já está em fase, que já está tomando o corpo. E eu não estou falando de uma febre, de uma dor de garganta, estou falando de um câncer, né? E por puro preconceito, né? Por puro preconceito, que ele não quer ir no médico se sujeitar, né, a esse tipo de exame, ele prefere, por exemplo, ficar empurrando com a barriga isso até que, num azar do destino, ele de fato apareça alguma coisa ruim na próstata dele, e aí já é tarde demais, ele morre. Então, a que preço, né, a nossa sociedade, a que preço que nós pagamos para estar nessa sociedade? Então, o que eu deixo para as pessoas, o que eu deixo para os meninos, né? Respeito, né? Respeite o corpo das mulheres. Não é não, né? Não é não. Quando a gente fala não, ela tá querendo. Não, não é não, gente. A gente não quer. E para a nossa sociedade começar desde as crianças, para a gente não ensinar só a menina a sentar que nem mocinha, mas a gente ensinar os nossos meninos que o corpo da mulher
não pode ser outorgado de forma alguma, né? E que ele tem que pedir permissão para. Aliás, eu acho que até os pais deveriam, quando vão dar o banho nos filhos, pedir licença, né? Para mexer, para lavar, principalmente algumas partes, as partes íntimas, né, das crianças, porque a gente sabe muito bem, a gente também não é hipócrita, como a ministra dos Direitos Humanos atual, né, que acha que a família, todas as famílias são totalmente equilibradas, como se não existisse estupro de crianças, né, de menores, que inclusive nas pesquisas mostram que, em geral, né, na maioria dos casos, as crianças que são assediadas, abusadas sexualmente, são abusadas por pessoas, em geral, da família ou amigos da família, né? Então, a conversa é muito mais ampla. Quando a gente senta aqui para falar a gente começa a falar de mulheres nas exatas, não tem como tocar em política, né? Não tocar em política, porque tudo são ramificações de um câncer que é essa sociedade hoje, tanto para o homem quanto para a mulher, mas que é nítido, né, historicamente, a nível de pesquisa, cientificamente, que para a mulher é totalmente humilhante, é degradante, é difícil ser mulher. Mas eu amo ser mulher, tenho muito orgulho de fazer tudo que eu faço e vou continuar fazendo e postando nas minhas redes sociais as coisas do jeito que eu quiser mesmo, que eu sou dessas. Espero que as meninas e as mulheres se sintam empoderadas e livres, porque a nossa liberdade é um direito, né, de cada um. Não é fácil ser assim, como a gente disse, como eu disse antes, a gente paga um preço, mas que vocês pensem que a liberdade de vocês, o direito de escolha de vocês, vale qualquer preço a ser pago, porque vale a pena pagar, tá? Porque o teu valor, a tua verdade, independente do que as pessoas pensam de você, é o que vale nessa vida, né? A gente não leva nada, a gente não leva dinheiro, a gente não leva o marido, né? Ficar preocupada de casar aí, né? A gente não leva nada, a gente leva conhecimento, respeito e evolução, começando da nossa própria evolução, né? Porque todos somos imperfeitos. Então, eu queria que vocês, tanto homens quanto mulheres, se engajassem num empoderamento, mas de uma sociedade mais justa para as pessoas, né? E que não num futuro não tão distante assim, a gente não precise fazer um podcast explicando o quanto é ruim fake news, né? O quanto é óbvio que a mulher tem tanto que tem o mesmo direito quanto o homem, né? Ou seja, num futuro não tão distante, talvez eu não esteja viva, se eu estiver viva, nossa, vou ficar muito feliz, mas de que para educar uma sociedade que seja saudável para todos, né? Não só para a mulher, não só para o homem, para todo mundo, independente de gênero feminino, masculino ou qualquer outro, que não existam mais minorias, que não exista mais nada disso, que só exista igualdade mesmo. É isso que eu queria passar para vocês e queria agradecer imensamente o carinho de vocês. E eu queria muito estar abraçando vocês agora, mas essa pandemia, né, e a internet aqui, o podcast online não deixa, mas sintam-se abraçados e beijados por mim. Vitor eu conheço da UFAL, um homem excepcional. Achei ele mais incrível ainda depois dessa conversa, porque vejo que ele não é só um homem, um pesquisador incrível, mas é um homem empoderado e isso dá esperança para a gente. Ele é de uma geração depois da minha, né? Renata também. Renata já desde da primeira vez que a conheci, já foi amor à primeira vista. Eu fiquei triste agora que ela está noiva, né? E eu perdi. Mas eu queria agradecer imensamente o carinho e dizer para vocês que sempre, sempre, sempre estou à disposição de todos. Entrem em contato que vai ser um prazer. Um beijo grande e muita saúde para todo mundo. Agradecemos a todos que ouviram mais um episódio do Papo de Exatas. Nos siga nas redes sociais, @Papo de Exatas. Até mais!